De Brasília, 11h04. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h05. Grande abraço para você ligado aqui na CBN. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é quarta-feira, 10 de janeiro de 2024. Vamos juntos até meio-dia, trazendo todas as informações sobre o time do seu coração. Começamos falando de Copa São Paulo. Corinthians e São Paulo tropeçaram ontem na terceira rodada da Copinha. O Timão empatou com o Marília fora de casa, 0-0. Mesmo assim, garantiu a classificação em primeiro do grupo 10 com 7 pontos. O Alvinegro encara o Guarani na próxima fase. Já o Tricolor foi derrotado em Araraquara, 2-1 para a Ferroviária, tropeço que deixou o São Paulo na segunda colocação do grupo 7. Na próxima fase, o Tricolor enfrenta o Ceará. E agora o destaque do Guarani, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala aí, Lupe! Tudo bem, Júlio? Um excelente dia a você e a todos que acompanham o CBN Esportes desta quarta-feira. O Guarani anunciou a renovação de contrato com a Capa, fornecedora de materiais esportivos, até o fim de 2025. A expectativa é que um novo uniforme seja lançado ainda no mês de janeiro. Dentro das quatro linhas, o técnico Humberto Louser trabalha com a equipe em Águas de Lindóia e a expectativa fica por conta do anúncio oficial da contratação de Chay, que chega por empréstimo ao Guarani, ele que pertence ao Botafogo do Rio. NBA, o técnico Eric Spoelstra do Miami Heat assinou um contrato milionário com a equipe. 2 vezes campeão da NBA com o time da Flórida, Eric ganhará 120 milhões de dólares em 8 anos, aproximadamente 15 milhões por temporada. E agora o destaque do futebol paulista com o Roberto Lioy. PSG da França não dá como certa a contratação do volante Gabriel Moscardo do Corinthians. Segundo o presidente do PSG, o clube vai esperar uma cirurgia de Moscardo no pé esquerdo que será realizada nos próximos dias. Enquanto vasculha o mercado em busca de um novo técnico, São Paulo apresenta Ferreira, atacante do Grêmio, como quarto reforço para a temporada. Palmeiras tem primeiro jogo-treino agendado e com reforços em campo. Zagueiro Joaquim dos Santos entra na mira do Flamengo. Neymar esteve em Belo Horizonte ontem para uma consulta de pós-operatório com Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira. O jogador do Al-Hilal chegou pela manhã no jatinho particular que pousou no aeroporto da Pampulha e deixou a cidade durante a tarde. E o destaque da Ponte Preta, Antônio Lupe. A Ponte deve divulgar em breve a resolução do Transferban, processo que estava transitando na CBF e que impedia a Ponte Preta de registrar novos reforços na janela que vai ser aberta a partir do dia 11 de janeiro. Com isso, a Macaca pode oficializar as contratações que já estão treinando sob o comando do técnico João Brigatti. Inclusive, o zagueiro boliviano Luiz Aquim, que foi o último a desembarcar em Campinas. Tênis, líder do ranking da ATP e dominante no circuito mesmo aos 36 anos, Novak Djokovic segue sem pensar em aposentadoria. Em entrevista antes do Australian Open, o tenista sérvio admitiu que tem cogitado encerrar a carreira e citou a distância dos filhos como um dos motivos, mas ainda sem uma data específica. E agora o destaque da opinião do CBN Esportes com Carlos Eduardo de Freitas.
Bom dia para você, Carlão, tudo bem? Bom dia, Júlio Nascimento, tudo tranquilo, uma boa quarta-feira a todos nós. Uma quarta-feira de celebração pela classificação do Guarani na Copinha, pela classificação da Ponte. O Guarani encerrou de uma maneira melhor, né? Vencendo o Operário com autoridade, 3-0. A Ponte sofreu um pouquinho diante do Atlético Gloriense, pega o Catanduva. O Guarani na próxima fase tem o Corinthians, aí um forte adversário. Mas enfim, passamos, né? E agora, seja o que Deus quiser, Júlio Nascimento. E agora o destaque de Fábio Scheib. Bom dia para você, Fabião. Seja muito bem-vindo. Daqui a pouco veremos com o Fábio Scheib, com os destaques. Você, ouvinte, pode mandar aí sua mensagem para o nosso WhatsApp 99186-9070. 99186-9070. Esse é o nosso WhatsApp que está à sua disposição. CBN Esportes no ar com os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto e Daniel França. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h10. CBN Esportes Campinas. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Trânsito. Thaís Azevedo está chegando aqui no CBN Esportes com informações das ruas e avenidas de Campinas. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio, Lupe, bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, vou falar ali da Norte-Sul, motorista que segue sentido Guarani, tem trânsito bastante carregado, desde a rua Sampainho até a rua Engenheiro Carlos Stevenson, por conta de obras naquele trecho. No sentido Taquaral, o motorista reduz a velocidade somente nos semáforos. A Avenida Orozimbo Maia tem lentidão desde o viaduto Miguel Vicente Cury até a rua Doutor Quirino, pela pista da direita, sentido Nova Campinas. No sentido centro, o motorista perde tempo na saída ali do viaduto Laurão. A rua Irmã Serafina tem excesso de veículos somente pela pista da esquerda. Agora, quem segue pela Avenida Anchieta perde tempo ali por conta de obras no local, né? A Avenida Anchieta tem bloqueio na pista interna da avenida, entre as ruas Major Solo e Dona Libânia, para reparo no pavimento. A interdição segue até sexta-feira. O fechamento da via começou às 8 da manhã e vai até às 5 da tarde. O desvio está sendo feito pela pista externa da Avenida Anchieta e, na sequência, pelas vias Major Solon, José Vila Gelim Júnior e Santa Cruz. A Avenida Brasil também tem trânsito intenso, sentido Vila Nova, desde ali da Avenida Orozimbo Maia,
desde a Avenida Barão de Itapura até a Avenida Imperatriz Leopoldina, por conta também de limpeza ali, próximo à Avenida Barão de Itapura. No sentido centro, excesso de veículos próximo ao Balão do Timbó. Júlio. Maravilha, Thaís, obrigado pelas informações. Thaís volta na programação da CBN, agora 11h14. Se o trânsito para, mas o seu patrimônio segue crescendo, bravo! Se você tem Monte Bravo, bravo! Conheça todas as soluções. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. E ontem tivemos jogos pela Superliga Feminina de Vôlei. 4 jogos e todos terminaram 3-1. A equipe do Barueri venceu Pinheiros por 3-1. A equipe do Fluminense venceu Brasília também por 3-1. Mesmo placar de SESI Vôlei Bauru contra Maringá, jogo que aconteceu no Paraná. E o Flamengo venceu o Blue Vôlei também por 3-1. E a notícia que preocupa é em relação ao central Robson Gomes do América Montes Claros. O jogador foi internado na UTI após sofrer uma arritmia cardíaca. O Montes Claros anunciou em nota que o atleta sofreu a arritmia na semana passada. Ainda não foi diagnosticado o motivo que levou ao quadro de arritmia. A gente deseja muita saúde e sorte ao jogador Robson Gomes, da equipe do América Montes Claros, que está aí passando por um momento muito delicado. CBN Esportes Campinas. Onze horas 16 minutos, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Só mandar um alô pra galera que tá participando aqui pelo nosso WhatsApp. Meu amigo Júlio Nascimento, feliz 2024. Será que meu Dallas chega ao Super Bowl este ano? Abraço do Carlos Bucheroni. Grande Carlão, tá de férias acompanhando a CBN. No meu... Vou até pegar aqui, ó. Eu fiz aquela brincadeira de simular. Tem muito disso no futebol. O Dallas Cowboys cai, Carlão, aqui na minha simulação, nas finais de conferência para o San Francisco 49ers, que eu acho que vai ser o campeão esse ano. A minha final é Baltimore Ravens e San Francisco 49ers, com os Niners vencendo. Quem que você acha que vai ser campeão da NFL esse ano? Eu acho que vai ser o Miami Dolphins. Um bom palpite. Você mandou bem, cara. Você mandou bem. Não foi um palpite muito maluco, não. Boa. Valeu, Carlão. Um abraço pra você. Cadê mais mensagens aqui? Em fé, em São Paulo, também em Campinas. Sempre ouvindo a CBN. É a Andréia. Obrigado. Carlão, na sua opinião, não tem nenhum técnico brasileiro para assumir o São Paulo e times grandes do nosso Brasil? Sempre temos que buscar lá fora. Rogério de Sorocaba, abraço aos amigos da CBN. Então, Júlio, nossos parceiros, nossos ouvintes, cara, tá difícil, viu? Quem que seria? Eu acho que o Vojvoda seria um bom treinador. Chegou-se a cogitar Muricy Ramalho, que pertence, que está no São Paulo, mas já não tem mais paciência para assumir esta situação. Os bons estão empregados. Como é que chamava aquele do Bragantino mesmo? Ficou um tempão? O Barbieri? Barbieri tá no mercado, né? Então, mas será que não? São Paulo, Libertadores, fase de grupos, Vojvoda poderia, mas está empregado. Renato Gaúcho está empregado. O próprio Tite está empregado, né? Então, o São Paulo está atacando aí o mercado sul-americano. Se fala em Pesolano. É o nome desta quarta-feira aí que surge nos bastidores do Morumbi. Ai, Pesolano, sei não. Milton Cruz, não, né? Não pode assumir. Agora são 11 horas e 18 minutos. Toque de Ouro, com André Heller. Vamos aqui para o nosso bate-papo semanal com o André Heller, está conosco aqui no CBN Esportes. Ótima quarta-feira, tudo bem por aí, André? Seja muito bem-vindo.
Muito bom dia, Lupe, Júlio, Carlão, como vão? Olha só, confesso para vocês que depois da minha participação presencial, tenho passado aqui um processo de abstinência de vocês, viu? Então, hoje é muito bom encontrar vocês, mas tem sido duro agora enfrentar a realidade de estar online. Podemos te deixar mal acostumado, não tem problema. Pode vir aqui sempre que quiser. Não será sempre uma honra, e o Carlão já disse que sempre terá aqui um cafezinho pronto para recebê-lo, né? Bom, a resenha é maravilhosa, mas o café, hein, André? É sensacional. Não, o café era o que precisava para me convencer totalmente. Então, combinado. André, estamos aí numa semana no bate-papo pós-vitória do Renata, né? Eu, particularmente, não aprendo a lição, sempre fico esperando jogos, às vezes, mais fáceis, olhando tabela aqui e ali, mas eu preciso realmente seguir o que você me explica, que não há jogo fácil na Superliga Masculina, e foi um jogo muito emocionante, um tie-break longo, né, arrastado, e que duelo de opostos. O Adriano foi eleito melhor em quadra, com muitos méritos, mas muito legal também o confronto Leozão e Bruno Lima no último jogo. Foi uma vitória com vários elementos, né, André? Exatamente, Júlio. Este combate, ele foi uma mistura de ingredientes muito perigosos, inclusive. Tá? Eu posso dizer com muita tranquilidade que iniciar um ano, né, a temporada foi interrompida para a recuperação de Natal e Réveillon. Então a maioria das equipes fez uma pausa maior e recomeçar a temporada em Montes Claros, enfrentando não só um adversário que Montes Claros, querendo ou não, tem uma certa tradição no vôlei, mas enfrentaram uma viagem, que não é uma viagem fácil, a Montes Claros, que é uma cidade que fica perto da Bahia. E enfrentaram um ginásio grande, vazio, na verdade, que por vezes é mais difícil do que jogar com um ginásio grande, cheio. Enfrentaram uma equipe que está na última posição, e a estreia de um técnico novo foi, assim, uma mistura de ingredientes que poderiam ser fatais para esse retorno do vôlei Renata em 2024. Deu tudo certo, por vezes eu assisti de casa o jogo, por vezes achei que o jogo ia acabar, a vitória ia acabar escapando por entre os dedos, né? Na verdade, Montes Claros desperdiçou mais match points do que o próprio vôlei Renata, mas o vôlei Renata foi um pouco mais competente no final do jogo e conseguiu essa vitória, que na verdade foi importantíssimo, não só para a reconstrução da equipe, porque afinal de contas buscamos isso já nesse início de 2024, mas também importantíssimo para os 2 pontos na tabela, porque nos aproximamos um pouquinho da equipe de Joinville. Antônio Lupe, André, ele está conosco. Lupe. Ô André, bom dia, sempre uma alegria falar com você. E até falando do Montes Claros, acabei de dar essa notícia aqui, né, no nosso quadro aqui, A Hora do Vôlei. O jogador, o Robson Gomes, né, infelizmente ele precisou ser internado por conta de uma arritmia cardíaca, está na UTI, é claro que está passando por exames, mas sempre que surge uma notícia dessa, a gente fica um pouco assustado, porque é claro que nós não somos máquinas, né? Nós somos seres humanos e todos têm aí a possibilidade de ter um tipo de problema. Mas quando é um atleta de alto nível, que praticamente a ferramenta de trabalho é o corpo, a gente fica um pouco assustado. Como é que chega essa informação para o mundo do esporte? E se você já teve algum companheiro ou lembra de alguma situação parecida com essa que o jogador Robson Gomes está enfrentando? Pois é, Lupe, notícia sempre ruim, que impacta a todos, sobretudo quando a gente fala de um atleta de alta performance, né? É importante, sempre importante ressaltar que, em teoria, todos os times, os clubes, as equipes, os atletas de alta performance devem passar por exames, né, preparatórios antes de se começar uma temporada. Aqui nós do Vôlei Renata temos uma bateria gigantesca de exames, né, inclusive cardiológicos, com o Dr. Marcos Bianchini. Nosso departamento médico é chefiado pelo Márcio Regis, pelo Marcelo Krumf, doutores, ortopedistas, mas nós temos aí uma rede muito grande e complexa de médicos que nos assessoram nesse sentido, e os atletas, antes do primeiro treino, passam por uma bateria gigantesca, né, desde exames laboratoriais até cardiológicos, até os testes de esforço, realmente, para
tentarmos operar com a máxima segurança possível, mas também minimizar ou até mesmo mitigar riscos. Então, quando vem uma notícia dessa natureza, realmente acaba surpreendendo a todos, e desde já fica aqui os votos, né, do mundo do vôlei para que o atleta Robson se recupere o mais rápido possível. Mas é muito ruim, né, Lupe, Júlio, Carlão, porque, de novo, nós temos, até eu mesmo agora dos bastidores, tenho essa falsa percepção de que esses atletas são super atletas, né? Sim. E que são imunes a doenças ou problemas dessa natureza, mas na verdade não é isso, né? O nosso corpo não é uma máquina, não se trata de matemática, né? Somos um corpo fisiológico, estamos todos sujeitos a, infelizmente, né? Na verdade, as mais variadas doenças e problemas. Claro que a torcida é para que nunca aconteça, né, com ninguém, mas a vida real não é assim. São atletas, são pessoas que estão sujeitos a problemas das mais diferentes naturezas. Fica aqui a torcida para que realmente o atleta se recupere o mais rápido possível, para que não seja um problema grave. Sério, me parece que é, mas fica aqui a torcida para que não seja um problema grave. Desculpe, respondendo a tua pergunta que acabou faltando, tá? Uhum. Sim, vivi um momento muito difícil de um amigo, Roberto Minuzzi, um ex-atleta, estava na seleção comigo quando nós fomos fazer os exames cardiológicos. Eu entrei antes dele, saí com a informação de que eu tinha um desvio ali no coração, algo que é genético, que não é grave. Hoje em dia, até pela natureza da minha questão ali, nem é mais considerado um problema. E quando ele saiu muito abalado, porque ali naquele momento descobri que tinha um aneurisma. Nossa. E ele foi submetido àquela cirurgia, que é uma cirurgia muito grande, né? Eu não sou um especialista, mas aquela que é a abertura do tórax para realmente fazer uma intervenção no coração. Então, eu vivi de perto, acompanhei a recuperação dele, ele depois voltou a desempenhar em alta performance, mas foi um momento, assim, de muita surpresa e de temor, não só pela carreira esportiva, né, mas pela vida de um colega, mas graças a Deus, e ele sempre foi um cara muito disciplinado, conseguiu se recuperar plenamente. Carlão de Freitas. André, bom dia. Eu estava acompanhando o jogo entre Campinas e o América, né, o Montes Claros, e prestando atenção, principalmente no primeiro set, né, muito equilibrado. O jogo inteiro foi equilibrado, mas o primeiro set foi uma guerra de nervos ali. E acompanhando até a transmissão dos nossos parceiros do Sport TV, o William, né, o El Mago, falou sobre o Bruno Lima, né, que ele estava percebendo um Bruno Lima ainda com dificuldade de adaptação ao vôlei brasileiro. De repente, a partida transcorre e o Bruno Lima, como disse o Júlio, foi um dos destaques do jogo. Então vai a minha pergunta, como está sendo a adaptação do Bruno Lima? A partir deste jogo contra o América, a gente pode observar um novo Bruno Lima para defender aí o Renata na sequência da Superliga? Ótima pergunta, Carlão. É difícil avaliar de uma maneira tangível como está sendo a adaptação, afinal de contas, cada pessoa, neste caso, cada atleta se adapta de uma maneira diferente, né? O fato é que acontece mesmo um período de adaptação, né? Não é só um outro campeonato de vôlei, é uma outra vida em um outro país, em uma outra língua, que me parece que ele não domina, né? Ele já jogou em outros países, mas o português ele não fala, e também tem outras questões, como alimentação, estilo de vida, tem várias questões envolvidas. Eu falo com muita propriedade porque eu fui estrangeiro durante 4 anos na Itália e sei que a adaptação, às vezes, como cidadão, é mais difícil de como atleta, dependendo de cada atleta, de cada pessoa. O Bruno Lima está se adaptando muito bem, está no processo dele, vem evoluindo a cada treino. Isso é importante que se diga, é um atleta exemplar, ele sempre está muito presente nos treinos, muito dedicado, muito esforçado. Obviamente que a gente pressupõe que essas qualidades vêm no combo de um atleta profissional, mas infelizmente não é o padrão, né? Nós encontramos, temos vários cases de outros atletas que não
não eram disciplinados, mas no caso do Bruno Lima, ele é um atleta extremamente dedicado e de uma qualidade, Lupe, Carlão e Júlio, de uma qualidade ímpar no que diz respeito à técnica. Ele nunca rifa a bola, ele nunca tem um gesto técnico sem querer, ele sempre sabe o que está fazendo com a bola. Isso não quer dizer que ele só acerta, obviamente não, mas ele é um cara muito diferenciado, é um atleta muito diferenciado. Me permito aqui dizer, Carlão, que não esperemos um novo Bruno Lima. Na verdade, nós estamos esperando o Bruno Lima de sempre, que vem passando por uma adaptação e que, com certeza, mesmo, eu falo com muita tranquilidade, vai melhorar a sua performance e, se tudo der bem, junto com toda a equipe. Estamos trabalhando para que toda a equipe melhore a performance e, com certeza, esse movimento vai impactar o Bruno Lima, que, volto a dizer, é um exemplo de atleta muito dedicado, muito esforçado e de uma qualidade técnica ímpar. Obviamente que a gente espera que ele apresente a performance que ele apresenta na seleção argentina, mas talvez essa expectativa seja injusta, né? Porque na Argentina ele conta com outros companheiros. Então, a gente espera, a gente pretende, estamos treinando a equipe para que eles apresentem o melhor que eles podem apresentar nessa composição que temos, o que faz com que as nossas expectativas também sejam altas em relação à equipe. Maravilha, muito, muito bom um bate-papo com você, André, como sempre. É muito legal a gente também ter essa visão, né? E temos, de fato, essa expectativa envolvendo o Bruno Lima para a sequência da temporada. André, nos vemos na semana que vem, certo? Combinado? Semana que vem nos veremos. Ainda vou decidir se eu vou conseguir aguentar ficar longe de vocês presencialmente ou se estaremos online, mas com certeza estaremos juntos. Abraço! Um abraço, André. Obrigado pelo bate-papo. Agora são 11h31. Repórter CBN. Quarta-feira, 10 de janeiro de 2024. A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga a denúncia feita pelo prefeito Eduardo Paes de que criminosos cobraram taxa para garantir a continuidade da construção do Parque Piedade na Zona Norte. As obras começaram em novembro, depois da implosão dos 4 prédios da antiga Universidade Gama Filho. De acordo com Paes, os criminosos cobraram R$500 mil da empreiteira responsável pelo projeto e ameaçaram impedir o andamento das atividades caso o pagamento não fosse realizado. A ação coletiva movida por 700 mil atingidos pelo rompimento da barragem da Samarco em Mariana vai começar a ser analisada pela Justiça Inglesa nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro. O processo é movido contra as mineradoras BHP Billiton e Vale, acionistas da Samarco. A tragédia aconteceu em novembro de 2015 e impactou a população de cidades ao longo da bacia do Rio Doce, em Minas Gerais e no Espírito Santo. 19 pessoas morreram. Pelo menos 29 pessoas ficaram feridas depois de um ônibus tombar na cidade de Caetité, na Bahia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, 5 vítimas foram socorridas em estado grave. O veículo havia partido do Distrito Federal e sofreu o acidente na BR-430. O caso aconteceu 3 dias após mais de 20 pessoas morrerem numa batida entre um caminhão e um ônibus de turismo no município baiano de São José do Jacuípe, no domingo. O indicador da Fundação Getúlio Vargas, que monitora o desempenho da economia mundial, atingiu em janeiro o nível mais elevado desde abril de 2022. O barômetro econômico global coincidente subiu 2,5 pontos na comparação com o mês anterior e chegou a 94,5. A região da Ásia, Pacífico e África deu a maior contribuição para a alta. O Ocidente influenciou modestamente o resultado e a Europa caminhou no sentido oposto. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h34. Por onde anda Fábio Scheib, hein? Não sei. E aí, Fábio Scheib? Opa, que satisfação. Tudo bem, meu caro? De tudo. Tudo bem. Bom dia, Júlio. Bom dia, Lupe, Carlão. Bom dia, ouvintes CBN. Vamos falar da seleção pré-olímpica, né, Júlio? Porque a seleção pré-olímpica está se preparando lá na Granja Comari, em Teresópolis, para o pré-olímpico, né? A seleção sub-23, comandada por Ramon Menezes. O pré-olímpico que acontece na Venezuela, agora no meio de janeiro, né? A partir do dia 21 de janeiro, dia 20 de janeiro. E a seleção pré-olímpica vai dar 2 vagas para as Olimpíadas de 2024, né? Esse torneio na Venezuela, vai acontecer na Venezuela e dará 2 vagas para as Olimpíadas de 2024. O Brasil, que é atual campeão olímpico, né? Foi campeão lá em Tóquio. Na verdade, o Brasil é bicampeão, né? Ganhou também no Rio de Janeiro em 2016 e vai tentando esse tricampeonato a seleção brasileira. O Ramon Menezes faz muitos testes na equipe, né? Já que ele perdeu alguns jogadores, né? Que os clubes não liberaram. Mas ele conta com o Endrick, né? O Endrick admite o protagonismo na equipe, mas prega humildade e também muito respeito aos outros jogadores. O Brasil estreia no dia 23 contra a Bolívia, às 5 horas da tarde, lá na Venezuela. Então, o pré-olímpico está chegando, viu, Julio? Bom ficar de olho, então, aí, né? Na seleção que nos representará também em Paris. Eu gosto da geração, mas não gosto muito do trabalho da comissão técnica atual desse Brasil Olímpico. Mas enfim, para a gente depois analisar com mais calma próximo ali do ciclo olímpico. Bom dia, amigos. Um bom nome seria o de Cuca para o São Paulo, mas tem aquela questão do cancelamento. A Maria do Breno em Hortolândia manda a mensagem dele aqui, está acompanhando, né, a busca pelo São Paulo em relação a um novo treinador. O nome do Pesolano surge forte nesta quarta-feira. Mas eu tenho percebido até uma certa rejeição aqui do nome do Paulo Pesolano, que atualmente está no Valladolid da Espanha. Vamos falar do Cuca profissional, treinador de futebol, seria um bom nome, talvez até o principal, né, em termos de conhecimentos táticos. Aquele time de 2005, ele é montado pelo Cuca em 2004, né, com resquícios daquele Goiás, que foi tão bem em anos anteriores. A situação do Cuca extracampo, ela está resolvida, porém não foi determinado se ele é inocente ou não, se aconteceu o ato ou não, e isso ainda creio que possa atrapalhar o Cuca. Talvez para o Campeonato Brasileiro, né, ou já um pouco o assunto um pouco mais já caiu em desuso, né? Talvez ele possa ir trabalhar numa grande equipe, mas acho que ainda neste momento, neste período, né, que começa em 2024, eu acho um risco. Um grande profissional, um grande treinador, já demonstrou isso em conquistas, mas eu acho que esse extracampo ainda pode atrapalhar o Cuca neste princípio de 2024. É isso. Agora, o Paulo Pesolano, ele tá no Valladolid, tá empregado, rejeitou inclusive recentemente uma volta ao mercado brasileiro, depois da proposta do México. Mas do pouco que eu li aqui no Twitter, né, minha bolha aqui, né, dos torcedores são paulinos, alguns não gostaram. Então não me aparenta ser unanimidade, mas ele cumpriu no Cruzeiro o objetivo dele, né? Que era a Série B ali, né? Que era o acesso, disputou parte da Série A, né? Chegou a disputar, né? Já foi o Pepa que assumiu ano passado, mas na Série B ele foi bem, se destacou. Me parece que o São Paulo, numa entrevista com o próprio treinador, nos bastidores do Morumbi, o bate-papo foi agradável. O pessoal gostou da postura do Pesolano, as propostas do Pesolano, os projetos que o Pesolano tem, caso assuma o São Paulo. Vamos ver o desenrolar desta situação, mas hoje ele aparece aí no topo da lista, né? Ontem era o argentino que trabalhou na LDU, mas hoje o Pesolano aparece muito forte aí nos noticiários do Tricolor. O Pesolano saiu em março de 23, então foi antes. Não chegou a disputar o Brasileirão. O que você acha, Fábio Scheib, dessa busca do São Paulo pelo novo técnico? Tem que ser um mercado alternativo mesmo. No Brasil, o São Paulo não encontra um treinador disponível no mercado.
também tentou o Vojvoda, né? Tentou também o Caixinha, os 2 técnicos estrangeiros que atuam no Brasil disseram não no primeiro momento. E nesse mercado que tem que ser algum treinador que já conheça o Brasil também, né? Porque vai chegar assim, pegar o time já na Libertadores, um treinador que conheça também o futebol brasileiro. O Pesolano passou um ano por aqui, né? Claro, jogando na Série B pelo Cruzeiro, mas foi muito bem, levou o time ao campeonato com sobras. Mas é um bom treinador, sim, uruguaio. Vamos ver se São Paulo encaixa realmente um contrato com ele aí, ele voltando ao futebol brasileiro. São Paulo precisa definir logo isso, né? Porque daqui a pouco já se inicia o Campeonato Paulista. Também tem a Supercopa no dia 3, né? O São Paulo vai enfrentar o Palmeiras, possivelmente no Mineirão. A CBF, acredite se quiser, ainda não decidiu, faltando 20 dias para a disputa, mas possivelmente no Mineirão no dia 3. O São Paulo precisa estar com o treinador já engatilhado, né? Perfeito. Vamos agora para o nosso noticiário, 11 horas e 40 minutos. Antônio Lupe, informações do Guarani, que seguem Águas de Lindóia, se preparando aí para o Campeonato Paulista. Certo, Lupe? Certo, Júlio. O Guarani vai finalizar a pré-temporada em Águas de Lindóia antes da estreia no Campeonato Paulista, dia 21, contra o Corinthians, na Neoquímica Arena. O técnico Humberto Louser já tem a maioria dos jogadores à disposição. Faltam algumas contratações que estão sendo feitas pela diretoria através do Conselho de Administração e também do Juliano Camargo, superintendente de futebol do Guarani. O Chay já está em Águas de Lindóia, ele ainda não foi oficializado por conta de uma questão burocrática. Ontem ainda tinha a questão se o Chay viria em definitivo para o Guarani, porque o que acontece? O Chay tem contrato com o Botafogo até o fim do ano. Então, ele poderia rescindir o contrato com o Botafogo e assinar em definitivo com o Guarani. Porém, o acordo entre as partes. O Chay vem por empréstimo para o Guarani e aí depois, no fim de 2024, ele fica livre no mercado e pode assinar com o Guarani ou com qualquer outro time aí do futebol brasileiro e também futebol do exterior. Então, o Chay já é uma questão mais ou menos certa, só falta aí questões burocráticas para o anúncio oficial por parte da diretoria do Guarani. Tem a questão do Heitor, lateral direito, que vem do Internacional, jogador que também interessa ao Guarani, e ainda o clube busca mais um zagueiro para fechar aí esse primeiro ciclo de contratações visando a estreia no Campeonato Paulista. Ontem, na verdade hoje, o Guarani confirmou a renovação de contrato com a Kappa. A Kappa é uma marca italiana, vai fornecer os materiais esportivos do Guarani até o fim de 2025. O anúncio foi feito através do site oficial do Guarani. O André Marconato, ele, abre aspas, diz que está muito contente com a parceria que está realizando com a empresa denominada Gigante pelo presidente do Guarani. E segundo o comunicado feito, uma nova camisa deve ser lançada ainda no mês de janeiro, mas também várias atrações devem ser divulgadas durante o contrato, que tem validade até dezembro de 2025. Lembrando que a Kappa está desde 2020 no Guarani e é a segunda vez que a empresa está fornecendo materiais esportivos. Já aconteceu na década de 90 a primeira parceria entre Kappa e o Bugre. Na nota do Guarani tem um elemento que me chamou a atenção e espero que ultrapasse a linha de uma promessa de uniformes acessíveis também, né? Porque os clubes têm que entender que existem torcedores que podem comprar uma camisa oficial que hoje passa de R$300 em sua maioria, né? 250, R$300, 350, R$400, acho que fica nessa faixa aí de R$250 a R$400. Mas tem torcedores que, gente, é muito dinheiro para muita gente isso. Então, às vezes o torcedor apaixonado quer ter ali um produto oficial, né? Quer fazer parte disso também, quer usar a camisa ali para sair, para trabalhar, para passar o final de semana. Então, de fato, se o Guarani conseguir, como diz o texto, criar esses produtos acessíveis para atender todas as classes sociais dentro da torcida, será muito legal. Espero que isso se concretize. Estou aí no aguardo de novas camisas. As últimas camisas do Guarani me chamaram a atenção, foram criativas, né? Teve aquela azul foi um sucesso, né? Ainda vendas, é um sucesso, né? Exatamente. Teve uma na inauguração da iluminação do brinco, que era um verde, um tom mais claro. Que era de goleiro, né? Mais ou menos a que o Pegorari jogava normalmente. Exatamente. Vendeu muito bem também. Então, assim, a torcida do Guarani tem gostado, pelo menos,
em relação às vendas estão indo muito bem nesse sentido. E só mais uma informação, o Guarani acabou de publicar, na verdade, há 1 hora, que vai fazer, e acho isso muito importante, porque muitas vezes o clube ele não conhece o perfil do torcedor. Perfil social, gosto, entre outras coisas. E o Guarani, ele vai lançar aí o Censo do Bugre. O que é o Censo do Bugre? O que é o Censo do Bugre? É um lançamento que vai acontecer da importância da participação do torcedor para que o Guarani possa ter uma interação ainda maior com campanhas e vantagens exclusivas. É claro que do lado vai ter a vantagem do Guarani para que o torcedor participe, mas acho que é importante também para o clube conhecer um pouco mais o perfil do torcedor, no caso aqui o torcedor bugrino. Maravilha. E em relação ao Chay, nada oficializado não, ainda né? não, oficializado não, mas acho que de hoje não passa. É isso aí, informações inclusive que o Chay já estaria em Águas de Lindóia. Ô Cailão, o nosso grande Antônio aqui, que trabalha aqui no Grupo EP, né? Meu xará. Seu xará, gente boa demais, torcedor bugrino. Ele me parou aí no corredor hoje, falou, e o Chay, como é que o Guarani vai jogar? Porque, segundo o Antônio, achei bem legal. O Chay, o Regis e o centroavante que jogar, seja o Derek ou o Bruno Mendes, não são jogadores de recomposição, como gostam os treinadores. Então ele tá preocupado do time ficar muito pesado com esses 3, Cailão. E foi um assunto que abordamos ontem, né, Júlio? E o Antônio deve ter acompanhado aí o que falamos. Em termos técnicos, seria sensacional. Um Chay, coloca o Camacho, o Regis e o Bruno Mendes, todos juntos aí nesta escalação, né, nos 11 que vão entrar diante do Corinthians, mas o mundo real eu acho muito difícil, né? Até por esse assunto que você disse, a recomposição, a transição, a velocidade no contragolpe, o jogo lá na Neoquímica Arena vai ser jogo de contragolpe, em que o Guarani vai se defender, vai jogar atrás da linha da bola. O técnico Humberto Louser gosta desse tipo de jogo, né? Um jogo mais reativo, mais saídas rápidas, né? Então acho difícil Chay, Camacho, Regis e Bruno Mendes jogarem juntos. Em circunstâncias do jogo, aí sim ele pode buscar esta escalação, mas para começar o jogo, ainda mais contra o Corinthians, né, a grama pequenininha, eles molham a grama, o jogo fica muito rápido, muito dinâmico, eu acho muito difícil. Eu creio que o Humberto deverá aí colocar 2 ou 3 volantes e um jogador de criação. Talvez 2 volantes, né, o Anderson Leite e o Matheus Bueno. O próprio Camacho, né, jogando ali, auxiliando no setor de criação, mas também fazendo uma recomposição. E um jogador apenas na criação, que pode ser o Regis. Aí na frente ele pode tentar ou o Bruno Mendes como cara da definição e o Derek jogando pelos lados, ou o Derek apenas, né? O Derek assim como fora na Série B, o Derek como cara da definição. O Derek tem velocidade. E o jogo se encaixa no perfil do Derek, o jogo lá em São Paulo. Então vamos ver como que o Humberto vai trabalhar a equipe, tem alguns dias ainda, está trabalhando num ótimo lugar lá, que é o CT do Oscar, em Águas de Lindóia. Oscar aí, zagueiro da Ponte, seleção brasileira. Mas não acredito que o Humberto Louser deverá escalar um meio campo lento, principalmente nesta primeira partida contra o Corinthians. O Derek, para quem não se lembra, na Chape ele não era centroavante, né? Ele era meio atacante. Jogava recuado. Ele pode pensar Derek, Bruno Mendes e João Vitor. Acho difícil, pelo menos para esta partida contra o Corinthians. Talvez no Brinco de Ouro pode ser uma alternativa, né? Porque o Guarani aí sim vai ter que tomar a iniciativa em determinados jogos. Mas Derek e João Vitor eu acredito que serão os titulares. E aí cabe ao Humberto se ele escala, se ele agrupa ali o meio-campo ou se ele coloca mais um jogador de beirada. Muito bem. Daqui a pouco tem informações da Ponte Preta com Antônio Lupe, agora 11h48. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. 11h49, agora atualizando informações da Ponte Preta, Lupe. A Ponte Preta também segue treinando, visando a estreia no Campeonato Paulista. Macaca estreia dia 20 de janeiro contra o Mirassol. O jogo acontece no estádio Moisés Lucarelli. Matheus Silva está de volta. O jogador, que inclusive pode fazer parte do time titular logo na primeira partida após recuperar de um problema que ele teve no ombro na reta final da Série B, falou para a assessoria de imprensa da Ponte Preta sobre a preparação da Macaca visando o Paulistão. Cara, foi um momento complicado para mim, tive uma lesão complicada. Eu acho que nenhum jogador gosta de se lesionar, ainda mais a lesão que eu tive, uma lesão no ombro, uma lesão chata para recuperação, mas estou feliz, fiz a cirurgia, deu tudo certo, graças a Deus estou treinando faz um tempo, fazendo um trabalho físico e estou muito ansioso para poder voltar logo e ajudar meus companheiros, ajudar a Ponte Preta. Espero fazer um grande ano de 2024 aí. Eu acho que a gente está fazendo um bom trabalho, todo mundo se empenhando, a rapaziada que chegou aí é uma rapaziada boa e o trabalho está sendo sério, verdadeiro. Dar continuidade, aproveitar cada dia, cada treino, porque a gente sabe que o Paulistão é muito difícil, uma competição dura, mas eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande ano aí. O Paulistão é uma competição muito boa de se jogar, sou equipe qualificada e todo jogador de alto nível sonha em jogar essas competições, Paulistão, brasileiro, e a gente tem que trabalhar duro aqui no dia a dia, porque a gente sabe que se a gente trabalhar duro aqui no dia a dia, as coisas vão acontecer naturalmente. Eu acho que a receita é essa, se dedicar ao máximo aqui nos treinamentos, porque a gente sabe que é só jogos difíceis, tanto dentro de casa quanto fora de casa, mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo aí. O João Brigatti é um cara sério, cara, um cara trabalhador, não é segredo, todo mundo conhece ele aqui no clube, é um cara que já jogou aqui, que é da base do clube, e é um cara identificado com o clube, então a gente tem que aproveitar. É um cara sério, um cara trabalhador, que no dia a dia cobra muito e tem que cobrar, porque tem que existir cobrança aqui entre nós, primeiramente, para as coisas acontecer naturalmente. Cara, eu tô trabalhando forte na preparação física, espero que o médico me libere o mais rápido possível aí, já tá na fase final. E estou muito ansioso, é normal, a ansiedade bate, ainda mais chegando perto da competição. Mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo aí, eu vou voltar bem, se Deus quiser, para ajudar todo mundo aí. Bom, o Matheus Silva falou que junto com ele, com os outros jogadores que ficaram em relação ao ano passado, tem uma rapaziada boa que está treinando, né? Só que essa rapaziada boa ainda não foi oficializada pela Ponte Preta por conta do Transferban. Porém, a Ponte não oficializou sequer o Transferban e também não vai oficializar aí a quitação dessa dívida, mas a informação, inclusive apurada pelo Globoesporte.com, é que a Ponte resolveu essa questão do Transferban, ou seja, está liberada para inscrever novos atletas. O Transferban, ele foi, como é que eu posso falar? Acionado pela CBF, pela CNRD, que é a questão que envolve ali os processos dentro da CBF, por conta de uma dívida com o Igor Vinícius, que passou pelo clube em 2018. O valor gira em torno de R$270 mil. Com isso, a Ponte deve começar a oficializar os reforços que estão treinando com o elenco da Ponte Preta. São eles Igor Inocêncio, Nilson Júnior, Luiz Aquim, boliviano, o lateral esquerdo argentino Gabriel Risso, o volante Emerson Santos, o meia Dodô, o meia atacante Fábio Lima e o atacante Iago Dias, que veio do Londrina. A janela abre dia 11, conhecido também como amanhã, e fecha no dia 7 de março. Bom, Carlão, a Ponte, a gente tinha temos ainda uma preocupação, né, com a montagem do elenco da Ponte, mas daquela nossa conversa há um mês, poxa, a Ponte não vai anunciar ninguém, aí chega ali próximo do Natal, a Ponte não anuncia ninguém. Apesar de não anunciar, já são 8 reforços treinando. O que tem te preocupado nessa montagem, ou se você acha que dentro da atual condição da Ponte o elenco está sendo bem montado?
Olha, Júlio, eu acho que dentro da atual condição, não vou dizer bem montado, mas é um elenco que reflete a situação financeira da Ponte. Nenhum jogador até agora, nenhum que foi contratado mexe, né, com a paixão do torcedor, aguça o sentimento do torcedor para o Campeonato Paulista. É claro que é uma ótima notícia essa que o Lupe passou, de sair desse transfer ban, de ter a liberdade de registrar jogador, de anunciar jogador, mas de todas as notícias envolvendo contratações, chegadas, partidas, contratos renovados, a melhor foi a permanência do Elvis. Mas que seja um Elvis diferente, um Elvis pós-Série A2, não foi um Elvis que ajudou a Ponte, a não ser nesta reta final, nas 3 últimas partidas, em que ele foi fundamental para a permanência da Ponte. Eu acho que de tantas negociações que foram feitas, a permanência do Elvis é a que deixa o torcedor mais empolgado. É uma Ponte num processo de reconstrução. Chateia o torcedor, porque a previsão é de mais sofrimento, ou de continuidade, né, de sofrimento. Agora, o futebol é aquela coisa do encaixe, de repente dá certo. Chega um zagueiro boliviano que pode ter um casamento aí com o Matheus Silva, já tem o menino Castro, né, que foi bem na reta final da Série B. A base do meio-campo é uma boa notícia, a base mantida com o Leonardo, com o Amaral, com o Ramon e com o próprio Elvis, integrando aí esse quarteto. É um cenário que ele é mais animador do que há poucos dias. A manutenção de uma base, de alguns jogadores que fizeram parte da campanha da Série B do ano passado. Eu acho que este entrosamento pode ajudar a Ponte no Campeonato Paulista, mas a previsão não é animadora em virtude da qualidade da equipe, qualidade que combina com a situação financeira que a Ponte Preta vive. É isso, tô curioso agora para saber como vai montar o ataque a Ponte, né? Porque o Gé é o centroavante remanescente, tem aí, você especula, né? Um ex-Goiás aí, Felipe Costa? Deixa eu ver aqui se eu acho. Felipe Costa, o gol. É isso, Felipe Costa, de 23 anos do Goiás. O que começou no Vila, é verdade. Isso, ele mesmo. Não sei se é um jogador para concorrer com o Gé, mas é a posição, né, Lupe? Talvez seja agora a que esteja recebendo atenção máxima agora do Departamento de Futebol da Ponte. E teve uma reformulação, né? Porque se você analisar a questão dos atletas que saíram, Pablo Diego, Eliel, que foram, entre aspas, titulares, né? Principalmente na reta final. Ficou o Gé, ficou o Polvidiero. Igor Torres não tá, né? Igor Torres também foi embora. Aquele Thales, que foi uma aposta, não ficou. O Paulo Baia saiu. O Paulo Baia foi pro Goiás. Então, assim, é um setor que houve uma reformulação até grande. Mas, assim, precisava, porque a Ponte fez 24 gols em 38 rodadas na Série B, né? E olha, com esses nomes que permaneceram, não dá para tocar um Paulistão. O Gé, embora tenha ajudado demais a Ponte na Série A2, foi um personagem importante, né? Quase que um protagonista da equipe que foi campeã. Mas quando a Ponte entra na Série B, em que o nível fica maior, em que o patamar de disputa ele se eleva, para o Gé fica muito complicado. E não é ficar xingando o jogador ou criticando, perna de pau, muito longe disso, longe. O Gé é um batalhador, é um brigador, é um trabalhador, né? E está conseguindo, está brigando aí para conquistar o espaço dentro do futebol, mas o Gé, tecnicamente, ele vai precisar melhorar muito, mas muito mesmo, para ser um jogador útil à Ponte na Série A1 do Campeonato Paulista. Rapidinho, peguei a lista aqui dos atacantes. Igor Torres foi embora, Paulo Baia foi embora, André foi embora, Eliel foi embora, Thales foi embora, Pablo Diego foi embora, Everton foi embora. 7 atacantes. Everton também, verdade. Ficaram Polvidiero e Gé. Polvidiero e Gé, é isso. Polvidiero e Gé. E aí tem o Iago Dias, né? O Iago Dias Fábio Lima, o né? Fábio Lima. O Fábio Lima né? é atacante? É, né? Ele tá, aqui na lista do gol ele tá como atacante, né? Ele tá como atacante. A Ponte tem pro ataque, por enquanto, né? É claro que ainda não foram oficializadas. Iago Dias, Polvidiero, Gé e Fábio Lima. Ali dos Porque o Santiago não é atacante, não. O Santiago é meia, mas pode jogar de atacante também, né? Ele jogou assim em algumas partidas ano passado. Não sei. Vamos aguardar. Que é o setor, por exemplo, a defesa, você pode formar com Matheus Silva e Castro, né? Que são remanescentes. O meio-campo eu já citei aqui. Então o ataque e os lados, né? A lateral esquerda e a lateral direita,
o Brigatti também vai ter que ter alguma reposição, porque os jogadores do ano passado saíram. Aí, rapidinho, né? A Ponte vai enfrentar o Catanduva na Copa São Paulo, né? Garantiu vaga, foi destacado na manchete, mas num passeio no Guarani, o Guarani pega o Corinthians, né? Provavelmente Ponte e Catanduva em Catanduva. Como o Corinthians ficou na liderança, o jogo deve ser em Marília com o Guarani. Amanhã nós vamos ter a definição pela Federação Paulista de Futebol sobre a Copinha. Perfeito. Bem lembrado, hein? Aliás, falamos pouco sobre a Copinha. Pouco. Acho que amanhã a gente pode dar uma pincelada maior, né? Até porque mais confrontos serão definidos, né? Sim. A gente já previa Guarani e Corinthians, né, em um dos confrontos, mas esse confronto da Ponte contra o Catanduva era uma das possibilidades que a gente passou ontem por cima e agora confirmado também. A gente vai com mais atenção amanhã abordar também sobre Copa São Paulo. Fábio Scheib, mais algum destaque por hora, meu caro? Fábio Scheib sempre atento ao mercado, é impressionante. Como gosta de mercado. Mercado alternativo aqui, regional, Júlio. O Água Santa, que está no grupo da Ponte Preta e do Guarani também, no Paulistão, está buscando jogadores experientes. Contratou o goleiro Matheus Cavicchioli, que era do América Mineiro, e também o atacante Jael, lembra dele? Jael Ocruel. Ocruel. Libertadores com o Grêmio em 2017. E no mercado nacional, o Fluminense acertou com o Felipe Alves, aquele goleiro que o Diniz sempre leva para todas as equipes, né? Que sabe se jogar com o pé. Estava no São Paulo, também no Audax, aquelas épocas com o Diniz. E o Flamengo vendeu o goleiro Santos para o Fortaleza. E o Vasco acaba de vender Gabriel Peck para o Los Angeles Galaxy por $10 milhões. O Gabriel Peck foi muito bem na equipe vascaína ano passado. Felipe Alves, que é fã de Antônio Lupe, né? Tive uma discussão com ele já no meio de um jogo. Qual jogo? Botafogo de Ribeirão Preto e Audax. Acho que foi 2014. Nossa, filho do Diniz, né? Foi 2014. Onde o Diniz vai, o homem vai atrás. Teve um lance que o jogador do Botafogo caiu e eu falei na rádio que tinha sido pênalti. Na minha visão, tinha sido pênalti, né? Só que eu falei um pouquinho alto. E aí ele veio tirar satisfação. Falou, foi pênalti aonde, rapaz? Aí eu falei assim, faz o teu trabalho que eu faço o meu. Aí ele ficou desesperado. Você foi deselegante com ele também. Foi grosso. Mas é isso aí. Foi grosso, né? Fica pra agora, próxima. Fazendo uma... Vamos colocar o as Felipe desculpas. Na arena, tá bom. 4 horas tem Arena. CBN Esportes volta amanhã às 11 horas da manhã. Um abraço a todos, gente. Até lá. CBN Esportes Campinas.